Olá, querido amigo professor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, onde quer que você esteja nesse momento. É sempre um prazer imenso poder falar com vocês de todo o Brasil e do mundo, através da internet, direto dos estúdios da ADC-TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina. Estamos cumprindo a nossa missão de sermos alunos e professores, ensinadores da Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa santa, bela e abençoada EBD de todos os domingos de manhã. Como vocês sabem, nós aqui em Criciúma, Santa Catarina, estamos trabalhando com uma lição local de discipulado por conta da pandemia e a CPAD não ter nos fornecido nesse terceiro trimestre uma lição de EBD. Então nós estamos trabalhando dentro do nosso tema anual, uma igreja mais que relevante. Nós estamos então trabalhando discipulado daquelas pessoas que estão se integrando ao corpo de Cristo, ferramentando os irmãos para esse instituto do discipulado e nos preparando para esse mundo pós-pandemia que está, em nome de Jesus, bem pertinho de chegar. Já estamos na lição de número 12 desse terceiro trimestre do ano de 2020 e chegamos ao seguinte tema desta lição 12, o discípulo e a mordomia cristã. Nós temos como o texto de ouro para a nossa lição, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então você vê que dentro já do nosso texto de ouro, nós vamos falar de administração, que envolve muita sabedoria. Nós vamos envolver aqui o presente de Deus para nós, que é a salvação, que é o evangelho eterno e tudo que envolve essa nova perspectiva de vida que o evangelho do Senhor Jesus Cristo traz para a vida do cristão, que é, como diz aqui esse próprio versículo, a multiforme graça de Deus. Ou seja, é algo extraordinário, é algo que é incomparável. Nós estudamos nesse trimestre sobre frutificar em Cristo, e nós falamos do fruto do Espírito que tem 9 sabores. Ou seja, um fruto com 9 possibilidades, com 9 tonalidades de sabores, para que se sinta, para que se experimente, para que se observe, para que se aprenda com eles. Assim como Deus é um e Ele é 3 pessoas na mesma substância, a Trindade, o fruto é um com vários sabores e a graça ela é multiforme. Ou seja, na perspectiva espiritual, da divindade, as coisas de Deus são incomparáveis com as coisas que nós conhecemos nesse mundo natural em que nós vivemos. De sorte que, por ser algo tão sublime, por ser algo tão eterno, maravilhoso, extraordinário, é que o cristão deve olhar para a salvação como um dom extraordinário de Deus e o administrá-lo muito bem. Nós temos então 4 tópicos para essa lição de domingo: a mordomia, o significado da palavra e o conceito bíblico. 2, a mordomia dos bens, da contribuição e das oportunidades. 3, a mordomia do corpo, do pensamento e das palavras. E aí nós teremos no fim da nossa lição mordomia do tempo, da família e da igreja. Então vamos introduzir a aula desse próximo domingo para que possamos remir o tempo e sermos eficazes nessa pré-aula para todos vocês. Então hoje estaremos encerrando esse primeiro ciclo com o estudo sobre a mordomia cristã. A nossa lição tem 12 aulas apenas, não 13 como na aula da CPAD, e aqui estamos encerrando esse ciclo com o tema da mordomia cristã, que, semelhante aos demais, também ocupa lugar de destaque na vida cristã. Ou seja, a pessoa, quando ela vem para Cristo, quando ela se integra ao corpo de Cristo e agora ela é igreja, ela tem que ter uma perspectiva de vida para que ela possa então desenvolver a sua fé.
nós não podemos nos estagnar sobre o fundamento que é Cristo e ficarmos apenas estáticos, plantados sobre Cristo também. Não, de forma alguma. Nós precisamos desenvolver a nossa fé e nós precisamos crescer em graça e crescer em conhecimento. Nós precisamos dar um sentido à nossa vida cristã. E nós estaremos adentrando nessa lição sobre essa perspectiva de envolvimento, de ser responsabilizado, de então estar adorando a Deus com o seu esforço, com o seu trabalho, com atitudes que venham então a prosperar o reino de Deus na face da terra. E nós temos aqui mordomia, significado da palavra e o seu conceito, entrando dentro dessa perspectiva então de uma vida com propósitos diante de Deus. Fomos salvos em Cristo, aprendemos sobre a palavra, fomos desenvolvendo as lições para agora, encerrando esse primeiro ciclo do discipulado, inserirmos na mentalidade dos nossos discípulos, dos nossos alunos, que nós precisamos então estar comprometidos com o reino de Deus e dar um sentido ético e moral mais elevado à fé em Cristo que já está dentro do nosso coração. Então, nós temos aqui a palavra mordomia e vamos analisar o seu significado. E antes de nós entrarmos nesse primeiro subtópico, eu queria apenas deixar para você aqui, professor, a título de subsídio, que a palavra adoração no português, ela tem várias raízes nas línguas originais da palavra de Deus, seja no antigo, seja no novo, seja no hebraico, seja no grego. Então nós, no português, quando nós olhamos a palavra adoração, a gente tem a compreensão de que a adoração, na verdade, é uma reverência, é um sentimento, é uma posição, é uma forma de expressar a admiração que nós temos pela divindade. Porém, o sentido bíblico ele é muito mais amplo e ele se espraia nas Escrituras com várias possibilidades. E uma delas é o serviço. Se você for analisar no inglês, por exemplo, a palavra culto vai ser serviço. Por quê? Porque no entendimento anglo-saxão, você, para agradar a divindade, você precisa trabalhar. A palavra grega liturgia, por exemplo, ela é oriunda dos liturgos lá do Antigo Egito, que eram os funcionários públicos do faraó. Então eles eram pessoas que trabalhavam para o governo do grande monarca do Egito e eles ganhavam por isso. No reino de Deus, trazendo a ideia do serviço, os liturgos são aqueles que trabalham para o reino de Deus, não necessariamente percebendo rendimentos, dinheiro. Ou seja, no reino de Deus, por mais que há pessoas que são separadas pelo Espírito Santo, pela igreja, por Deus, para especificamente se dedicarem ao ministério pastoral, eclesiástico, sacerdotal, e para isso precisem receber prebendas, dinheiro, para manter as suas necessidades pelo menos básicas e mínimas, no reino de Deus trabalhamos e nem sempre necessariamente precisamos perceber, auferir renda para fazer isso. Seja como for, percebendo renda ou não percebendo renda, o cristão, independente dessa circunstância, ele deve trabalhar para Deus e ser um liturgo, praticar o quê? Liturgia. E ele deve, como diz aqui a palavra mordomia no grego, ser um administrador de recursos que Deus mesmo vai dando, conforme diz o nosso texto de ouro aqui, segundo a multiforme graça de Deus. Um exemplo para que fique bem claro e pacificado aqui a nossa visão acerca do tema e da nossa lição que já começa nos responsabilizando para trabalhar no reino de Deus. O apóstolo Paulo vai escrever então aos Efésios capítulo 4 e 11 e ele vai para o benefício, para o crescimento da igreja. Deus dá para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então você vê que ele dá através de pessoas recursos incomensuráveis e ele vai repartindo de sorte que cada crente tenha um pouquinho.
para que possa contribuir no reino de Deus. Deus nunca dará tudo para um crente e deixará outros sem nada. O desejo de Deus é que todos os crentes se desenvolvam em ministérios que contribuam no serviço do crente, do reino de Deus praticado dentro da igreja. Então, nós precisamos, como crentes humildes, sermos administradores desses recursos que, pela multiforme graça de Deus, são dados à igreja, sempre visando o quê? A glória do nome de Deus através da salvação daqueles que precisam conhecer a Cristo Jesus. Então, ser mordomo é administrar as riquezas do reino de Deus que são dadas aos cristãos através dos dons do Espírito Santo. Então, falamos aqui de adoração, falamos de serviço, dos liturgos, explicamos essa parte. Vamos então para o segundo subtópico do primeiro tópico da nossa lição, significado bíblico para mordomia. Quando nós falamos aqui o significado da palavra, agora nós vamos adentrar para dentro da Bíblia e aqui vai dizendo que a Bíblia, como já estudamos, é a nossa regra de fé. Paro aqui, professor, para que você fale ao seu aluno e coloque a ele que quando nós nos utilizamos da Bíblia Sagrada, nós não vamos fazer da Bíblia um livro de regras, um livro de estatutos. Por quê? Porque senão nós podemos levar o nosso discípulo a uma fé legalista. Ou seja, o que seria uma fé legalista? Lembra de legalidade? Lembra de um advogado? Lembra de um juiz? Lembra de um tribunal? Você precisa andar no rigor da letra da lei. Nós já tivemos um relato bíblico no Antigo Testamento da lei de Israel, onde o povo, naquela dispensação, viveu em conformidade à lei, ao rigor da letra. Mas aí vem Cristo Jesus e ele morre na nossa cruz, ele é sepultado, ao terceiro dia ele ressuscita e ele nos envia o Espírito que o ressuscitou para que nós estejamos na mesma dimensão que ele está agora, na dimensão do Espírito da vida. De sorte que nós andamos em liberdade de movimento, de pensamento, de adoração, de serviço, sendo regidos pelo Espírito Santo. Ou seja, nós estamos além da letra. Nós não estamos mais no não pode, nós estamos no não deve, nós estamos numa dimensão onde nós olhamos as circunstâncias e nós decidimos pela vontade, pela inspiração do próprio Espírito de Deus. Então, o que é ser regra de fé? É ser o quê? A base para a nossa doutrina, para a nossa instrução, com ênfase na vida espiritual. Ou seja, o espírito da vida significa o real sentido da palavra de Deus, que é absorvido pela nossa alma, e então, como liturgos, como mordomos, administradores, a gente vai pôr em prática a palavra de Deus. Veja que é uma dinâmica muito superior a eu viver de forma racionalmente limitada, me baseando na letra para eu tomar a decisão. Não, eu estou além da letra, a palavra já está em mim, o Espírito faz emanar de dentro do salvo a vontade de Deus para que ele caminhe em paz, para que ele progrida na fé, para que ele cresça em graça e conhecimento e adore a Deus nesse desenvolvimento, nessa dinâmica, nessa complexidade tremenda de andar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, não de forma automática, automatizada, mas de forma viva, em comunhão com Deus, ou seja, Deus falando no coração do crente, Deus instruindo a alma do crente, Deus se utilizando das potencialidades do crente para que Deus mesmo se mova na face da terra e o milagre possa acontecer em nossa existência e à nossa volta. Então a Bíblia Sagrada, ela vai nos revelar primeiro que Deus é soberano, que Ele é o Senhor, como diz aqui o Salmo 24:1, do céu e da terra. Do Senhor é o céu, do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, tudo que neles há e no que neles habitam. Ou seja, o Senhor é dono de tudo, Ele é soberano e Ele pode, sobre a sua criação, sobre a sua possessão, decidir da maneira que melhor lhe convier. Então Deus, Ele então é dono desses recursos e Ele então nos coloca como mordomos ou os depositários
desses bens que são do próprio Deus ou dessas possessões, e nós, como depositários, somos os administradores que devemos, como diz aqui, administrar com responsabilidade dentro da vontade de Deus. Quando nós andamos nessa dinâmica, a gente sempre acerta, porque nós não tomamos por assalto o reino de Deus, nós não tomamos o reino de Deus pela força, e nós então administramos da melhor maneira possível, com aquele temor no nosso coração de não fazer algo errado com aquilo que não é nosso. Se esse princípio estiver fundamentado no nosso coração, nós seremos mais do que abençoados. E aqui no terceiro subtópico, justificativa bíblica para a mordomia. Primeira, tudo e todos pertencem a Deus, desde o universo, o ser humano, são todos de Deus. E segunda, o ser humano foi criado para ser mordomo de Deus. Lembra que quando Deus cria o homem, ele coloca o homem para administrar os recursos da criação? O homem é a imagem, o homem é a semelhança de Deus. O homem, então, ele é formado na imagem, em uma substância que Deus permite ser reconhecido, e essa substância, ela é semelhante a Deus na questão da pessoalidade, na capacidade de tomar decisões. Então, na imagem, nós atingimos forma para coexistir com a criação. Na semelhança, nós temos a pessoa, nós temos a condição de pessoa, assim como Deus é pessoa, para decidir, para obedecer e aceitar os propósitos de Deus na nossa vida e se utilizar dos recursos da criação de uma maneira que venhamos a glorificar o nome do Senhor. Depois, nós temos o segundo tópico da lição, mordomia dos bens, na contribuição e nas oportunidades. E aí, então, nós vamos entrar mordomia em relação aos bens. Então, se nós sabemos que Deus é dono de tudo e nós estamos servindo a um Deus que é soberano, a soberania, ela é um atributo dos monarcas ou dos reis. E nos reinados, nas monarquias, as pessoas se estabelecem por concessão da realeza. Assim somos nós na criação. Nós habitamos por concessão divina. Veja que nós não escolhemos nem nascer. Foi o próprio Deus que nos deu a oportunidade de nascermos. Já desde a nossa concepção ao nosso nascimento, a boa provisão de Deus, ela já vai permitindo que venhamos à existência, e Deus nos coloca como substância ou como a sua imagem em um mundo que é criado, que também tem substância, para que nós possamos coexistir com a criação, com a diferença de sermos semelhantes a Deus e administrarmos esses dons. De sorte que nunca, por mais que o homem ímpio que não teme a Deus, ele venha dizer que eu tenho, eu possuo, eu posso, isso é meu, infelizmente aquilo não é dele, aquilo é concedido, tanto que vem a morte, leva o homem, os bens ficam e ele não consegue administrar eternamente os dons que por um momento, o momento da sua vida, que é muito breve, ele então recebe de Deus a dádiva de ter esses bens. É por isso que aqui na nossa lição, nesse primeiro subtópico do tópico 2, vai dizer que os nossos bens pertencem ao Senhor, como diz Êxodo, capítulo 19 e o versículo de número 5. Este aqui eu tenho vontade de ler com vocês. E agora, pois, se diligentemente, Êxodo, capítulo 19, versículo 5, ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, toda a terra pertence ao Senhor. Se Israel ouvisse a Deus, seria uma propriedade particular e Deus daria da sua possessão para a sua posse, ou seja, repartiria da sua glória com aquele povo que também é dele. B. Adquirimos os bens com a capacidade dada por Deus, ou seja, a gente tem a capacidade, a intelectualidade, a cognição, a inteligência, que são atributos que Deus nos dá quando somos semelhantes a Deus na questão da pessoa. Então, se temos alguma coisa, é porque Deus nos deu as condições para tê-las em primeiro lugar. Os bens possuem uma durabilidade, como diz 1 Timóteo 6 e 7, eles também são passageiros, por isso devemos administrá-los de uma forma aqui para a glória de Deus. Ensine o teu aluno e você mesmo, professor,
Viva nessa dispensação onde o seu coração não esteja nas coisas que você possui. Cristo disse que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Que o Senhor nos dê essa graça de nos libertarmos deste sentimento egoísta da possessão e que a gente possa então usar dos bens de Deus para a glória do próprio Deus. Dando prioridade não aos bens materiais, como diz aqui, mas aos valores espirituais que eles podem gerar. Por exemplo, eu posso ganhar um belo de um salário, eu posso contribuir melhor para as missões, e aí então eu faço missão local, contribuo para missões além das nossas fronteiras, e aí então esse meu recurso que Deus me dá, ele é amplificado, potencializado, multiplicado nas missões, porque quanto vale uma alma? Certamente ela vale mais do que o mundo inteiro, porque do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a alma tem muito valor. De sorte que, quando eu contribuo, aquele valor que serve para mantimento de um missionário em um campo longínquo e distante, ele é potencializado como um investimento, porque almas, elas são libertas para a glória do nome do Senhor. Então isso é dar prioridade a valores espirituais. E C, levando em consideração auxílio ao próximo. Então a generosidade. 4, e D, melhor dizendo, levando em conta um simples estilo de vida. Então a gente precisa ser humilde, nós precisamos ser modestos. A humildade, ela é percebida pela nossa modéstia. Então, quando um crente ele atinge esse entendimento do que é ser humilde, que é vir da terra, do humus, do barro, que passa por vários ciclos para chegar a ser fértil, assim somos nós nessa vida, trabalhados, derrotas, vitórias, quedas e levantar constantes, e nessas idas e vindas, quedas e levantar, a gente é trabalhado e a gente vai sendo moído, trilhado, processado, até atingirmos uma modéstia verdadeira que revele em nós um caráter verdadeiramente humilde. Mordomia em relação a contribuições. Então eu coloquei aqui que a Bíblia é repleta de exemplos de generosidade. E Deus, no Antigo Testamento, ele nos dá um exemplo extraordinário de generosidade e ele vai estruturando Israel como uma nação separada dos povos, Gênesis 19:5, propriedade particular, uma nação sacerdotal, e ali nós temos 12 tribos que são descendentes de Jacó. E aí então Deus ele faz uma estratégia extraordinária. Ele vai fazendo com que 11 tribos separem 10% das suas rendas, que naquela época geralmente eram refletidas em bens como cereais e comida propriamente dito. Por quê? Porque não existia um sistema monetário em Israel, né? As riquezas elas eram riquezas praticamente tiradas da terra, era praticamente uma cultura extrativista. E aí então agora, né, dominando a questão das lavouras, cultivando a terra, na agro e na pecuária, então os valores eles eram assim, trabalhados em torno da extração de metais preciosos, menos preciosos, eram dados esses valores que iam sendo em proporções relativizadas a outras mercadorias, e era assim que funcionava. 10% das rendas de 11 tribos permitia que uma dessas tribos, a tribo de Levi, ela pudesse então ser sustentada para ser exclusiva do trabalho de Deus. Então, a tribo de Levi não ganha uma herança, um pedaço da terra prometida, ela vive misturada dentro das 11 outras tribos dos filhos de Israel, e há uma peculiaridade aqui que 2 dessas 11, na verdade, eram 2 filhos de José, então vamos dizer que era quase que 10 tribos e meia. E aí então o que acontece? Eles dizimavam e cada 10 ou 11 que davam dízimo sustentavam um da tribo de Levi. Isso se chama equanimidade, um equilíbrio financeiro, e na sociedade de Israel nada faltava para ninguém. Esse é o princípio do dízimo, e aí também na lei de Israel a gente observa a questão das
ofertas, que são mais do que o dízimo. Então, o dízimo é uma instância, oferta são outras instâncias. E aí, a gente precisa perceber que, embora o Antigo Testamento ele tenha vários períodos relatados nessa cosmovisão que Moisés e os profetas nos dão do Antigo Testamento, essa cosmovisão de Israel, a gente percebe que em um determinado momento, no Êxodo, na ida do Egito para a Terra Prometida, Deus dá a lei, e antes da lei há uma história pretérita à lei de Israel, onde os personagens bíblicos anteriores à lei de Israel também dizimavam. Ou seja, o dízimo ele não é necessariamente uma imposição da lei, ele é uma prática que a humanidade já praticava antes da lei, que é inserida pela lei de Israel, que tem um princípio de sustento dessa tribo chamada Levi, a tribo de Levi, ou os levíticos, que iriam trabalhar para Deus e ter todo o tempo disponível para adorar a Deus. Então depois vem a graça, onde Cristo ressignifica a lei, cumpre mesmo a lei, mas não abole a lei. Ou seja, o dízimo, as ofertas, as necessidades, as demandas do reino de Deus, elas ainda continuam. E aí então a gente vai terminando esse pensamento desse segundo subtópico dizendo o seguinte: ninguém precisa dar aquilo que não tem. E depois, na graça, nós precisamos nos mover pelo princípio da generosidade. E aí então Deus ele ama quem dá com alegria. Então, esse princípio da voluntariedade, da alegria, do gozo na alma, da generosidade, essa coisa de você reconhecer Deus nos mínimos detalhes da tua vida. A vida não é minha, a minha posse foi conquistada com dons que Deus me deu, eu sou uma pessoa inútil sem a graça de Deus trabalhando na minha vida, a minha natureza pecaminosa me levaria, quem sabe, por caminhos de desgraça, mas o Senhor, por muita graça e misericórdia, me permitiu ser abençoado. E eu tenho gozo na alma por poder ofertar, sabendo que eu não posso comprar nada de Deus através das ofertas que eu dou, mesmo estando alegre por fazê-lo. Mas é para adorar, para expressar, para tentar convencer a Deus de que eu sou grato, é que eu oferto. Então, você precisa entender que esse princípio da generosidade é algo extraordinário que deve estar no coração daquele que já foi abençoado, que já tem para dar, que não precisa se esforçar em dar aquilo que ele necessariamente não tem. Então veja, nós vamos continuando aqui no terceiro subtópico do nosso segundo tópico. Mordomia em relação às oportunidades. Então, várias oportunidades vêm e passam na nossa existência, algumas delas chegam a se repetir, outras, porém, não. De certa forma, o apóstolo Paulo ensinou sobre o uso das oportunidades em Colossenses 4 e 5, e diante da pergunta de Jesus, o que queres que eu te faça? Feito aquele cego, ele disse, mestre, eu quero ver. Ou seja, o crente, o cristão, ele precisa entender que existem certas oportunidades, que elas vão surgindo sem que a gente trabalhe para que elas aconteçam, que são as espontâneas, e há aquelas que são criadas, aquelas que nós vamos então administrando o tempo e o momento e nós nos encontramos com a graça de Deus. Como Cornélio, por exemplo, que ofertava, que dava esmolas, que adorava o Deus de Israel e foi achado então pela misericórdia de Deus, e o apóstolo Pedro foi até Jope, sua casa, para lhe pregar o evangelho, porque ele criou uma oportunidade. Seja espontânea, seja criada, nós precisamos então aproveitar as oportunidades de Deus. E uma delas, então, é a salvação. A maior oportunidade delas, como diz aqui, é a salvação, que é adquirida pela fé e agora é promovida
por aqueles que já estão na fé em Cristo Jesus e que querem continuar na fé, agradando a Deus e proporcionando oportunidade para que outras pessoas também conheçam a fé. Então, os mordomos do reino de Deus, aqueles que administram os bens de Deus, eles sempre trabalham para que a glória de Deus se manifeste, salvando vidas, e vidas são salvas através de oportunidades que são criadas. Mordomia do corpo, do pensamento, das palavras. Então nós vamos falando de corpo como aquela imagem de Deus, a substância de Deus que está demonstrada na soma em grego, que é o quê? Que são todos os elementos que formam a nossa parte material. E nós temos uma analogia, o análogo, semelhante a que o apóstolo Paulo vai falando aos 1 Coríntios 6:19, comparando o nosso corpo ao templo do Espírito Santo de Deus. Então, se eu faço uma analogia do corpo com o templo, então eu posso, partindo do pressuposto da construção, analisar como eu devo trabalhar o meu corpo, mantendo, zelando, limpando, fazendo com que esse corpo ou esse templo ele esteja totalmente adaptado para que a glória de Deus se manifeste nele. Você vai olhar dentro dessa analogia que o mundo moderno ele é hedonista, ou seja, ele dá prioridade ao corpo, tanto na forma como na sensibilidade. Então você deve usufruir do corpo ao máximo, tudo que ele pode lhe dar. Nós não estamos falando de administrar o corpo nessa dimensão, de usar o corpo para benefício próprio, mas usar o corpo para que nós possamos ter uma vida abençoada e no corpo glorificarmos ao nome do nosso Deus. É por isso que quando nós olhamos o proceder das pessoas, quando elas excedem o princípio de um exercício, da ergonomia, da dieta, para que o corpo funcione muito bem, e eles vão extrapolando os limites, trabalhando as imagens, trabalhando a forma, de uma forma até mesmo idólatra, idolatrando a criatura mais que o Criador. E então, vivendo em função do corpo, ali então a pessoa já ultrapassa o limite do razoável e ela começa a andar em um terreno perigoso, um terreno de hedonismo, de narcisismo, de amor próprio, e ela então está decaindo da graça de Deus e ela está adorando a criatura, portanto ela está pecando. Então nós precisamos entender que o templo ele é a casa de Deus, como diz aqui, e nós precisamos trabalhar o corpo na nossa alimentação, permitindo que o nosso corpo ele seja saudável, seja limpo, que ele então possa ter plenitude de saúde ou de vida, e nós precisamos entender que o corpo também, se ele é o templo do Espírito, ele deve ser trabalhado de uma forma santa. Há uma interação entre a parte metafísica, aquilo que não é material, e imaterial, com aquilo que é material. Os dois se juntam dentro da alma. E aí, então, quando nós não trabalhamos o corpo de uma maneira a santificá-lo para Deus, isso tem repercussões lá na santificação da nossa alma, do nosso intelecto. Veja, quando a pessoa ela se embriaga, quando a pessoa se entorpece, quando ela se automedica, quando ela então se utiliza de psicotrópicos para poder se abstrair da realidade, ela então impede que o seu intelecto, a sua cognição, o seu raciocínio, a lógica possa estar sendo usada para a glória do nome de Deus. Você entorpece, você se distrai, você sai da realidade, isso não agrada a Deus, interfere na santificação. Por isso que os cristãos, principalmente evangélicos de uma linha pentecostal, eles dão tanta ênfase à santificação do corpo, à purificação da soma, que é o que? Todas as partes do corpo. Nós não nos utilizamos de bebidas alcoólicas, nos afastamos de todo e qualquer hábito que não seja virtuoso, portanto que se torne em vício, e nós priorizamos uma vida mais recatada, mais simples, mais pura e o mais perto de Deus possível. E eu aconselho então o professor a instruir seus discípulos a fugirem das discussões tolas,
desses limites. Não, eu posso me utilizar do álcool até aqui, o que eu não posso é me embriagar. Então a gente não tem uma regra, porque não somos legalistas religiosos, andamos na dimensão do Espírito de Deus e existem coisas que a gente não trabalha com o não posso. A gente trabalha com o não deve. E aquilo que não convém, aquilo que é vão, aquilo que nos leva do nada para lugar nenhum, são coisas que nós abdicamos da nossa vida para que a gente possa ter menos fardos, menos pesos, menos preocupações, para que a gente tenha mais condições, espaço livre no templo para que a glória de Deus ela se manifeste na nossa vida. Então a mordomia do pensamento é aquela parte aonde nós vamos trabalhar com a semelhança divina. Imagem, já falei do corpo, na semelhança, onde nós somos verdadeiramente pessoas. É aqui que a verdadeira liberdade ela vai trabalhar. Aqui, vários textos vão dizendo para nós aqui que o nosso pensamento ele deve estar ligado em coisas boas, Filipenses 4:8. E aqui também vai dizendo em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo. É assim que vai dizendo aqui na nossa lição. Para quê? Para que os nossos pensamentos, né, se pensamos em coisas boas e temos a mente de Cristo, para que os nossos pensamentos sejam agradáveis, ocupados pela palavra de Deus, como diz aqui na nossa lição, e para que ele possa sempre estar sendo renovado pelo poder da palavra. E é quando eu permito que a racionalidade desenvolva em mim virtudes, que é o contrário do vício, e eu possa, na pessoa, decidir em governar o meu pensamento e ser livre das seduções e das paixões da terra. E é aqui que eu preciso, então, trabalhar as fontes do meu pensamento. E então eu preciso trabalhar o meu intelecto de forma que eu abasteça a minha alma com um conteúdo cada vez mais sadio. Leitura da palavra de Deus. Escolher fontes para que eu possa, então, tirar recursos para que eu possa compreender cada vez mais a glória de Deus. A oração. Hinos que verdadeiramente louvem a Deus. E quanto mais conhecimento da palavra, mais eu tenho capacidade de escolher as minhas fontes e purificar os subsídios do quê? Do meu intelecto, do meu pensamento. Então, quando eu estou abastecido com bons recursos, eu então viverei livre no pensamento e escolhendo pensar da maneira que agrade a Deus. Então, mordomia em relação às palavras, e aqui diz palavras que agradem a Deus, elas edificam, são temperadas, elas são oportunas, são dadas no tempo ideal, são espirituais, elas são úteis, e as palavras que entristecem a Deus, elas são mentirosas, são violentas, desenfreadas, muitas vezes lisonjeiras, que são aqueles falsos elogios que têm por vista a sedução para que você então atraia a pessoa para praticar contra ela o mal. Aí você vai lisonjeando, você vai seduzindo, você vai então enganando a pessoa, falseando a realidade com palavras bonitas, distraindo a vítima para que você possa você, no sentido genérico, você possa, então, subtrair da pessoa alguma coisa que você quer. Então, aqui a contraposição em a dimensão de boas palavras e a dimensão de más palavras. Eu queria deixar um testemunho para vocês aqui, que foi lindo, maravilhoso, que aconteceu na minha vida, quando eu e a minha esposa, nós por muitos anos, quase 3, a gente cuidou da irmã da minha esposa, que foi acometida por câncer, convalesceu muito tempo, e a gente teve o privilégio de Deus de cuidar daquela serva de Deus, e nós nos admirávamos que com o passar do tempo, com a evolução da doença, com a fraqueza que ia chegando ao corpo, quando pelas medicações, muitas vezes ela saía um pouco da realidade, ela ficava só na dimensão da subconsciência, das palavras da minha cunhada sempre surgiam louvores a Deus, palavras que glorificavam a divindade e a majestade do Deus eterno. E ali então, quando a consciência ela estava por um momento fora, a subconsciência, que é aquela dimensão onde revela que de fato estamos vivos,
que está além da realidade. Ela manifestava o que estava lá dentro da mente, guardada como tesouro no coração, uma fé pura e cristalina na presença de Deus. Aqueles momentos que eu vivi com a minha cunhada ali, eu pensava nisso aqui, com relação às palavras. E as palavras, elas são reflexos lá de uma fonte, de um almoxarifado, de um estoque de bons pensamentos, vamos assim dizer. E elas só refletiam o que ela tinha lá dentro da alma. Que nós guardemos o nosso coração, santifiquemos a nossa alma, os nossos pensamentos, que a gente nutra a nossa existência com recursos do reino de Deus, para que em momentos como esse, nós estejamos cheios da glória de Deus. Já pensou um ímpio na mesma situação que ela? Quantas palavras de baixo calão, quantas palavras torpes, quantas sentenças de morte, quanta violência seriam proferidas na subconsciência quando a pessoa ela está num estado onde a realidade dela é paralela à nossa realidade. Então que Deus guarde o nosso coração para que nós possamos ser cheios da glória de Deus e cheios de bons recursos do reino do céu, para que as palavras glorifiquem de fato o nome do Senhor. Mordomia do tempo, da família, da igreja. Então agora, como bons administradores da multiforme graça de Deus, agora a gente vai sendo mordomo com relação ao nosso tempo. O cristão deve se mover por sabedoria. Seu aluno, ele deve aprender com você a ser sábio. Ele deve administrar o seu tempo, não perder tempo com coisas que não tenham valor algum para a vida dele, para a sociedade, para o reino de Deus. Coisa terrível é nós perdermos o nosso tempo com aquilo que não convém. E eu coloco aqui que o tempo é a medida dos entes criados. É no tempo tudo para os entes criados, ele acontece. A eternidade é a medida de Deus. O tempo é a medida, então, dos entes que são criados pelo Senhor. E o tempo, ele é fracionado pelos acontecimentos, por aquilo que vai acontecendo. Então, partindo desse princípio filosófico, que o tempo é a medida dos entes criados, e eu e você, seu aluno é uma criatura de Deus, nós vamos particionando o tempo pelo moto, pelo movimento. E é no movimento que a realidade vai se sucedendo em eventos. Então nós vamos, como diz aqui na nossa lição, dividindo o tempo em milênios, em séculos, em décadas, anos, meses, dias, horas, minutos e segundos. E numa linguagem bíblica, quando a gente então excede o nosso pensamento de eternidade em eternidade. Quando a gente vai transcendendo ao natural que a gente conhece, a gente vai indo de eternidade em eternidade, de eras em eras, e assim a gente vai expandindo esse pensamento. Mas dentro da medida dos entes criados, a vida ela é passageira, como diz aqui o Salmo 39, Jó capítulo 9, Tiago 4:4. A vida a nossa vida é como um sopro, é como um orvalho, é como uma erva, surge, rapidamente desaparece. E esse tempo, então, que é passageiro, ele deve ser remido, como diz aqui a nossa lição. Remir fala de curar, de consertar, de fazer voltar à plenitude. Então, a remissão, você está solucionando um problema. Então, já que eu falei que o tempo é a medida dos entes criados e ele é dividido pelos fatos que se sucedem dentro dele, dos acontecimentos, eu vou então remindo o tempo para que estes fatos que venham a acontecer, naquilo que depender de mim, é claro, como ser mortal e limitado, sejam para a glória de Deus e benefício meu e de muitos à minha volta. Então isso é remir o tempo, fazer bom uso do tempo. E aí então Efésios 5, 15 e 16 vai dizer que os dias são maus. Ou seja, nós vivemos em um mundo desequilibrado por conta do pecado que adentrou o mundo, a própria natureza geme, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, pela revelação dos filhos de Deus. Então, em um mundo todo desequilibrado, Jesus vai dizer, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O cristão vai vencer o mundo, por quê? Porque como bom mordomo de Deus, ele vai administrar, remir o tempo,
e ele vai, sabendo que o tempo passa rápido, usufruir dessa boa administração que o Espírito Santo lhe permite ter, para fazer com que as sucessões dentro do tempo dos entes criados sejam o melhor possível. Então lembramos do Criador, né? O Eclesiastes capítulo 12:1 vai dizendo: lembra-te, jovem, do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, no tempo, a gente tem que lembrar de Deus e usá-lo, como diz Gálatas 6:10, de forma sábia. Então, aqui na lição, né, eu já estava lendo aqui, em relação ao tempo, nossa mordomia deve ser usar o tempo sabiamente, usá-lo no reino de Deus, lembrarmos do Criador na nossa vida e fazer o bem e planejar sempre no nosso tempo. Vamos lá, mordomia em relação à nossa família. Veja, nós estamos falando que o tempo é a medida dos entes criados, tudo vai acontecendo dentro dele, e nós, quando fazemos uma análise sociológica, sociedades com sociedades, os eventos, as tecnologias, os momentos que nós vamos vivendo, a gente pode separar, né, em fases que a gente vai conceituando como modernidade, pós-modernidade, pelos eventos que vão se sucedendo. Nós vivemos a pós-modernidade, a pós-verdade, a era da informação. E nesse novo mundo que está tentando ser criado de uma forma engenhosa, ideológica, com muita racionalidade, um materialismo que tomou conta das pessoas, e aqueles que não conseguem se libertar de Deus totalmente e serem ateus declarados vão ser racionalistas e vão tentando criar um Deus que trabalhe essa condição da metafísica com a matéria e vão criando certas possibilidades, criando um Deus amoroso, um Deus não indulgente, um Deus que se torna permissivo, que vai permitindo ao homem descobrir o seu próprio destino. E dentro desse novo mundo que está sendo tentado ser criado pelos homens sem Deus, nós notamos uma clara inversão dos valores, os valores espirituais, éticos, morais e dos papéis. Você percebe totalmente que nesse mundo novo os homens eles vão sendo sensibilizados e as mulheres vão sendo embrutecidas. Você pode notar que isso é claro e evidente. E o Ocidente ele está se enfraquecendo porque os homens estão se sensibilizando demais. Eles dizem que isso é ser civilizado. Eu digo que isso é ir além da conta de Deus. A humanidade civilizada, ela se fundamenta em sociedade, se estabelece, domina culturas, provê os seus recursos, se defende de forma militar e ela vai subsistindo e a vida ela se perpetua nessa sociedade que se faz civilização. Essa civilidade que já é além da civilização, é um modus de vida, é uma filosofia de vida, da qual nós tomamos muito cuidado ao observar o rumo que o mundo está tomando. Nessa inversão de valores, nessa inversão de papéis, e nesse mundo moderno você percebe que já há homens donos de casa e mulheres que saem trabalhar, e nessa inversão dos papéis, filhos se tornam fracos e doentes. Tem uma passagem bíblica ali em Ruth, capítulo 1, que houve fome em Belém, e aí então Noemi, seu esposo e seus filhos, eles saíram de Belém e foram lá para Moabe. Os filhos deles eram Malom e Quilion, que no hebraico, por uma dessas jesuicidências da Bíblia, era fraco e doente. Malom e Quilion era fraco e doente, ou desesperado. Então, eram filhos fracos e doentes de pais errantes que não tinham firmeza na vida. Veio aquela intempérie da seca, faltou pão, ficaram com medo, foram embora da terra, e Belém quer dizer a casa do pão, fizeram tudo errado, seus filhos sofreram consequência. Literalmente a gente tem a história, mas a gente faz uma análise, uma aplicação alegórica e a gente chega a essa conclusão. Pais desequilibrados geram filhos fracos, doentes ou desesperados. Então, tudo isso, movido pelo espírito do anticristo que já está no mundo, segundo as Escrituras, tem um claro propósito: destruir a humanidade como sociedade e criar, então, uma possessão das trevas, fazendo
da reminiscência da humanidade dentro desse mundo novo, um rebanho ou apenas uma massa de manobra. Mas o nosso Deus, ele não é tirano, ele não é sádico, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus justo, um Deus bom que reparte a sua glória com os salvos e abençoa. E a síntese do Evangelho é: eu vim para que você tenha vida e você tenha vida em abundância. E a vida em abundância, ela é resultado de uma família abençoada, equilibrada, de pessoas salvas. E dentro da família, nós temos responsabilidades mútuas. Filhos aqui são obedientes e honram aos seus pais. E então os pais criam os seus filhos no temor do nosso Deus, sabendo que tanto pais como filhos pertencem ao Senhor. E terminando aqui, mordomia em relação à igreja. É impossível pensar a minha participação em uma comunidade cristã, em uma igreja de Deus, sem que eu me envolva com essa comunidade e eu então me sinta ou eu adquira um senso de pertencimento àquela comunidade. Neste mundo moderno, diferente do levirato que eu falei lá atrás, quando os dízimos eles eram dados com recursos que eram extraídos da cultura do povo, sejam em metais, sejam em animais, sejam em vegetais ou cereais no caso, hoje nós temos um mundo que se pauta em um sistema econômico, financeiro e monetário, da moeda. Então hoje os valores são significados em moedas e nós recebemos valores do nosso trabalho que são quantificados em moedas. Então nós não podemos demonizar o dinheiro, nós não podemos achar que o dinheiro é uma maldição, nós não podemos interpretar de uma forma errada o dinheiro. E também eu não posso, por exemplo, fazer da minha vida um padrão, aonde eu julgue as pessoas à minha volta pelo meu padrão. Tem pessoas que não são ambiciosas. Eu, por exemplo, sou um sujeito que não sou ambicioso, eu não tenho muitas possessões. Só que eu não posso olhar para aquela pessoa que está do meu lado, que tem graça, que tem conhecimento, que tem a virtude de ser rico, de ter posses, de conquistar, ele tem facilidade, e querer medir aquele irmão, aquela pessoa com a minha régua. Não é assim. Não é porque eu sou mais humilde e ele é abastado que eu sou abençoado e ele está perdido. Porque há muitos pobres que não são humildes e há muitos milionários que têm a humildade. Então esses valores devem ser muito bem trabalhados e a gente vê muito burburinho, muito cochichar, muita murmuração dentro das nossas comunidades cristãs acerca de julgamentos, de exterioridades, de aparência, de vestimentas. Aquele irmão ali é um arrogante, aquele irmão ali, aquela irmã, eles são muito cheios de si, são vaidosos, são isso, são mais aquilo. Não, há esses efeitos que as condições geram na nossa vida. As pessoas que têm, elas viajam mais, elas conhecem mais coisas, elas têm acesso a tecnologias que a gente não tem. Então elas vão vivendo em uma outra dimensão de vida e nem por isso elas deixam de ser crentes. E da mesma forma a igreja. Por exemplo, eu não posso querer que a igreja seja como a minha casa. Já pensou aquela pessoa que é relaxada, que não é aciada, aquela pessoa que não é organizada, vai para uma igreja e a igreja toda certa, toda bonita, toda organizada, o pastor muito organizado, o pastor muito limpo, muito cheiroso, a sua esposa também, eles estão vivendo numa dimensão que Deus permitiu que eles estivessem. Aí a pessoa olha e diz assim: meu Deus, como eles estão ricos, eles estão milionários, como eles estão podendo. Veja, a igreja é uma composição de várias pessoas, os recursos vão entrando, vão sendo administrados e tudo que se faz ali é para Deus. De sorte que eu não posso olhar para a igreja e fazer da minha vida a medida para a igreja. Eu sou paupérrimo e a igreja vai ser paupérrima. Não. A igreja é um mistério de Deus que deve ser trabalhada da melhor maneira possível. E aí, então, quando eu olho para a igreja, eu preciso me envolver na dinâmica, preciso ser um mordomo e utilizar dos meus dons para que a igreja seja cada vez mais abençoada. Você é pedagogo? Seja professor na sua igreja. Você é advogado? Contribua com o seu conhecimento das leis para a igreja. Você é engenheiro, contribua com o reino de Deus, construa a igreja, faça projeto, beneficie a cultura do seu lugar. Você é um historiador, dê muita aula de história. Você é dentista, você é médico, você é enfermeiro, você é fisioterapeuta, enfim.
Pegue os teus talentos e invista no reino de Deus e você será, além de já ser salvo, você será extremamente abençoado e você terá um sentido para a sua vida. A gente vê as pessoas se utilizando dos seus talentos para oferir os ganhos nessa vida, se cansam trabalhando e depois vêm entregar o bagaço para Deus. Fazem uma inversão dos valores, vêm para a igreja para retomar força, para ter sabedoria, eles querem milagres, eles querem os benefícios do reino de Deus, para depois chegar zerado lá no trabalho e ganhar muito dinheiro, se beneficiar, para depois vir na igreja e só tirar. Que Deus nos dê graça, que a gente entenda essa instância de relacionar os meus bens, as minhas potencialidades, as minhas condições, para que o reino de Deus, que está pulsante dentro da comunidade cristã em que eu estou inserido, ou a minha igreja local, sejam abençoados pela minha vida. Concluindo, finalizamos essa etapa aprendendo que Deus é o Senhor de tudo que existe e que a nós foi delegada a responsabilidade e privilégio de administrar tudo isso que Deus criou, desde os recursos naturais, os recursos financeiros, os recursos existenciais, os recursos espirituais e outros devem ser administrados por nós. Aqui estão a prática da nossa lição, dê um pause, trabalhe aí com o seu aluno. Aqui estão as pessoas todas envolvidas nesse projeto, peço que você ore, que você abençoe estas pessoas e que você curta, que você compartilhe, que você divulgue o nosso trabalho. Que Deus seja louvado. Até a próxima pré-aula, em nome de Jesus. Na escola